Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kinaito e vamos falar de Alexander Bublik. Ele continua jogando um baita tênis e avança às semifinais do ATP 500 de Rally ao vencer Thomas Mahat por 2-0, 7-6, 6-3, 34 bolas vencedoras, 17 erros não forçados. Depois de vencer Jannik Sinner, Bublik mantém aí a confiança lá no alto e, a meu ver, é um nome forte não só para o título desse torneio, como para o Wimbledon também. Ele já mostrou lá em Roland Garros que consegue aguentar duelos longos e agora ele vem mostrando um nível de tênis impressionante na grama sagrada, né? Tipo, a gente chama de grama sagrada, né? Porque é pouco tempo da temporada, não são poucos torneios que estão nessa superfície. Mas é um momento especial da temporada e muitos tenistas acabam tendo um jogo que encaixa bem. E o Bublik é esse cara, né? Porque saca muito bem, ele tem boas devoluções, um jogo de fundo de quadra extremamente qualificado para ataques retos e chapados, tanto de forehand e backhand, e imprevisibilidade tática, né? Porque tem muita mão para mudar as direções e consegue fazer isso da maneira que quer e da maneira que bem entende. E também, obviamente, as variações, slices, as curtas. O Bublik é um pacote muito completo, muito talento, e a maneira que ele joga, né, tipo assim, é muito chato de enfrentar, ainda mais quando ele tá levando a sério o esporte. Me parece que o Bublik acendeu um espírito competitivo, né? Acho que ele se emocionou tanto de ter conseguido aquela vitória fantástica contra o Draper lá em Roland Garros, né? Que ele viu ali indo para os quartos de final, acho que não sei se foi na Suzanne Lenglen ou na Philippe Chatrier, agora não vou lembrar qual dos estádios, né? Mas era uma das quadras centrais, ver todo mundo ovacionando ele, acho que alimentou nele o desejo por ser um pouquinho mais competitivo e buscar mais grandes vitórias. E agora veio uma, né? Tipo, assim, contra o Sinner, que foi espetacular. E essa vitória contra o Mahat, assim, tem um momento do primeiro set que ele acaba sendo quebrado, que talvez é o ponto baixo dele no jogo. Mas no contexto geral, sobrou, né? Tipo, em termos de ataques no fundo de quadro, o Mahat ele tem até bom direcionamento, bons contra-ataques, se defende muito bem, mas chega na hora dos ataques, assim, né? O Bublik causa mais dano, né? E o Mahat não é um super sacador. Isso para mim é que acaba sendo um problema, que a grama é aquele negócio. Se você não tem um super saque, você tem que se garantir muito no fundo de quadra, né? E a gente fala, por exemplo, o Carlos Alcaraz, ele não tem um super saque, mas ele se garante no fundo de quadra. O que ele consegue fazer? Devolvendo, distribuindo o jogo no fundo. Quem consegue fazer igual ele hoje em dia, né? Então, é isso que ele consegue. O Sinner já tem um grande saque, ele tem um grande jogo de fundo de quadra, mas é aquela coisa, né? A maneira dele jogar no fundo de quadra, na grama, né? É mais complicado dele ir atrás de prejuízos do que, por exemplo, o Alcaraz. É mais fácil você imaginar o Alcaraz quebrando um saque na grama do que o Sinner. Não que seja improvável para o italiano, até porque ele sabe fazer isso muito bem. Mas é o que eu quero dizer, né? Tipo assim, o Mahat ele é muito bom no fundo de quadra, mas é o suficiente para compensar um saque que não causa tanto dano assim? Numa superfície rápida, você tem que causar dano com o saque. Numa quadradura lenta ou num saibro, isso acaba sendo um pouco menos relevante. Não que não tenha a sua importância. Se você consegue causar dano no saque, mesmo no saibro, maravilha. Mas, por exemplo, né, você vai enfrentar um Opelka, no saibro é diferente, porque o saque dele, por mais que cause muito dano, você tem mais tempo para devolver, e aí indo para o fundo de quadra você consegue machucá-lo. Agora, numa grama, né, tipo, é muito mais chato enfrentar um cara desse, né? O saque dele anda muito mais, o kick machuca muito mais, a velocidade do jogo é muito mais rápida, você tem muito menos tempo para pensar, programar as jogadas, para colocar o cara em movimento em longas trocas. Então, assim, você vê que a dinâmica é diferente, né? E o Mahat, assim, ele é um cara que gosta de jogar nisso, né? Tipo, no ritmo, em trocas mais longas, e não um cara que resolve pontos com muita velocidade. E aí, contra um tenista como o Bublik, ele tem dificuldades porque ele não encaixa o ritmo dele da maneira adequada e os golpes dele não machucam tanto o tenista kazakh. E o kazakh tem esses recursos para resolver pontos mais rapidamente e usa eles muito bem. E agora na semifinal ele está esperando ou Thomas Martin Etcheverry, muito sólido, muito inteligente, mas acredito que tem o mesmo problema do Machak não causar dano com o saque, ou Karen Khachanov, né? Para mim, o Bublik é favorito contra os dois, mas não dá para subestimar. São dois tenistas assim, habilidosos, são dois tenistas, assim, o Khachanov principalmente, né? Já foi até top 10, já tem semifinais de Grand Slam. O Khachanov, ele tem recursos no fundo de quadra muito bons, mas é também um cara que precisa de ritmo e tudo isso. Eu vejo que assim, as maiores ameaças para o Bublik estão no outro lado da chave, se ele manter esse nível de tênis. Eu acho que com esse nível de tênis, ele é grande favorito para ganhar do Khachanov e do Etcheverry. Contra o Daniil Medvedev, contra o Alexander Zverev,
aí é um pouquinho mais difícil de dizer. É um jogo bem mais aberto porque são tenistas assim, então outro nível comparado ao Khachanov e principalmente ao Etcheverry. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.